bem-vinda, minha senhora. Dê um abraço nela lá. Deus te abençoe e Deus possa falar com você, tá? Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, me dá meu celular, porque para ler o currículo desse homem é difícil. É difícil. Daqui, dá meu celular. Ah, não é? Ah, então tá bom, eu vou falar do meu jeito, pode ser? Vou falar do meu jeito. Olha o nome do cara, Cris. Você achou que era Cristo, né? Cristóvão. Olha o sobrenome, do Espírito Santo, tá bom para você? Nós estamos aqui, Cristóvão do Espírito Santo. Para mim, ele é um cientista político. Ele é um advogado tributarista apaixonado pela verdade do Evangelho, um lutador pela verdade do Evangelho, e hoje ele vai compartilhar conosco verdades espirituais daquilo que nós estamos vivendo hoje como igreja. Fiz questão de chamar o Cristóvão aqui. Ele ministrou essa palavra na igreja do Universitário. O pessoal ficou impactado com essa palavra que ele vai ministrar aqui. É um despertamento para a igreja, e eu creio, em nome de Jesus, eu até estava falando com ele, vai haver um posicionamento como igreja nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. A live está funcionando, muitas pessoas já estão na live. Eu sei que Deus vai usar muito o Cristóvão aqui, então quero que você abra o seu coração para ouvir esse homem. Esse homem, ele já deu entrevista na Vinha, na Rádio Paz, hoje ele presta serviço a uma rádio de São Paulo. Esse homem tem sido levantado como um despertar, para que a igreja não se desvie nesses últimos dias. Eu tenho consciência no que eu estou te falando. Cristóvão tem sido levantado como um servo em favor de uma igreja a não desviar. E você vai entender tudo isso que eu estou te falando. Charles Swindoll, não sei se você já leu essa obra. Charles Swindoll escreveu uma obra chamada A Igreja Desviada. Se você não leu essa obra, leia essa obra, é muito forte. Como que acontece, como que se desvia uma igreja? Estou falando de você não, querido, estou falando de uma igreja. E é com muito carinho, com muita autoridade e com muita honra que eu recebo o Cristóvão do Espírito Santo aqui, para colaborar com o nosso evangelho, com o evangelho que é pregado, de uma igreja que tem compromisso com a palavra. É por isso que ele está aqui, porque tudo que ele vai falar está baseado na palavra. Você pode aplaudir Jesus na vida dele? Vem para cá, Cristóvão. Só lembrando a igreja, no tempo de pandemia, onde os cultos eram só online, a gente trouxe o Cristóvão aqui, nós fizemos uma mesa, num domingo aí, não foi, Cristóvão? Aqui no meio, no meio da igreja. Setembro de 2020, nós fizemos uma live, um bate-papo aqui no meio da igreja, e, meu Deus, foi muito forte. Foi muito forte. Mais de 1000 acessos, o dia que ele esteve aqui conosco. É um homem de relacionamento, porque é um homem de verdade, porque prega a verdade, defende a verdade. Vamos orar por ele? Põe a mão aqui, filho. Senhor, eu quero te louvar por essa aliança do teu evangelho. Não foi nada mais, nada menos que o teu evangelho que nos uniu. E pelo evangelho, ó Pai, por amarmos o evangelho e defendermos essa causa, porque nós não envergonhamos do evangelho, nós sabemos quem temos crido, nós estamos aqui, unidos hoje por esse propósito, não por uma bandeira de igreja, mas pelo teu evangelho. Usa ele como um canal, usa ele, Pai, todas as reservas desse homem, que ele entregue aqui para nós, como igreja, como servo, como cristão, nos despertando de toda a verdade, aplicada, Deus, num tempo de mentiras, de engano, de fake news, que a tua verdade prevaleça no nosso coração. Em nome de Jesus, eu coloco esse homem debaixo da tua graça e proteção. Usa ele, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, pastor Glênio, meu irmão querido. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero começar, só um minuto. Quero começar dizendo que
Deus faz por mim mais do que eu mereço. Primeiro, eu fui extremamente acolhido aqui hoje, pelo pastor Glênio, sua equipe, pela igreja. E Deus realmente é muito bom, é muito maravilhoso. E eu tive a grata surpresa, e comecei já a ler, o livro Homens de Decisão, da Renúncia ao Novo, do pastor Glênio. E essa capa, ela falou muito comigo, porque é exatamente o que nós estamos vivendo. Então, quem ainda não adquiriu esse livro, que é um livro de testemunho, e que mostra que não existe cristianismo sem um preço a ser pago, não existe. Não existe cristianismo para tornar as pessoas ricas, milionárias. Isso não quer dizer que Deus seja contrário à prosperidade. Mas a prosperidade em um mundo que já está no maligno, em um mundo que já está caminhando para o seu fim, ela por ela mesma não tem nenhum sentido. Que sentido tem eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Que sentido tem eu me tornar bilionário, sacrificando a minha família, a minha fé, os meus valores, em um mundo que vai ser consumido pelo fogo? Em um mundo onde Deus fará novos céus e nova terra. Então eu quero recomendar essa obra, do pastor Glênio Silva, Homens de Decisão, da Renúncia ao Novo. Não deixe de adquirir essa obra. Já falei para ele hoje, eu vou comprar 20 exemplares, no mínimo, para distribuir aqui em Goiânia, onde Deus me indicar que eu deva distribuir, e com muita honra. Homens como o pastor Glênio, como o pastor Gines e muitos irmãos que estão aqui, os anjos do céu conhecem pelo nome. Não olha para status de igreja, status de pastor. Eu convivi com os grandes pastores de Goiânia, os mais poderosos. E hoje eu sou muito honrado por estar aqui. Infelizmente o poder corrompe. E o poder total corrompe absolutamente. Por isso que esse modelo de igreja totalitário, voltado para o dinheiro, é um modelo fracassado em um mundo que está caminhando para o fim. Cuidado com o coach gospel. Cuidado com a ilusão de Mamon, a ilusão da riqueza. Eu não vou citar nomes por uma questão ética, mas nós tivemos um evento há pouco tempo em Goiânia, que muitas pessoas compareceram para ir conduzida ao inferno pelas mãos de falsos pastores e falsos profetas. E eu não falo em meu nome, eu falo pela ação do Espírito Santo através de mim como vaso de Deus. Não se engane com esses homens. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haveria apostasia. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias falsos profetas se levantariam para levar o seu povo ao inferno. Que cristianismo é esse? Que adora mais a Mamon que a Deus, que adora mais a riqueza que a Deus. Como eu disse, ninguém é contrário à prosperidade, mas a riqueza sem na mão de homens não virtuosos, ela é maldição. Abraão era um homem riquíssimo, Daniel era um homem rico, José era um homem rico, Davi, mas eles não estavam com o coração na riqueza. Abraão abandonou tudo por um caminho que nem ele sabia qual seria. Não há problema em ser rico, o problema é colocar o seu coração nisso. O que Deus tiver que acrescentar à sua vida, Ele vai acrescentar quando você primeiro buscar a justiça de Deus. O resto, que é resto, lhe será acrescentado. Se você administrar bem sobre o pouco, Deus lhe colocará para administrar sobre o muito. Mas isso não é a sua meta de vida. E o dinheiro não é para o seu deleite. Ele tem que servir para servir o seu irmão também. Porque você é só mordomo nessa terra. O americano tem um ditado que diz assim, em inglês, eu vou traduzir ele: You never see a U-Haul behind a hearse. Você nunca verá
um carro de mudança atrás de um carro funerário. Isso é um ditado americano. Você não vai levar nada desse mundo. Eu sou advogado há quase 30 anos. Eu só vi briga por causa de dinheiro, quando alguém morre. Quem me procura porque tem problema. Dinheiro é bom na mão de gente virtuosa. Na mão de gente maligna é maldição. Amém, meu povo? Entrando no nosso tema, a igreja e a nova ordem mundial. Você tem que entender uma coisa. Nós já estamos dentro daquilo que nós, teólogos, conhecemos por escatom. Nós já estamos dentro de um escatom. Nós já estamos dentro do período dos últimos dias. E o marco zero é o princípio das dores. A palavra é muito clara, a escatologia é muito clara quanto a isso. E o que eu falo para vocês não é só pelo que está na palavra. No dia 15 de março de 2020, quando foi decretado o primeiro lockdown aqui em Goiânia, em que nós, no domingo, estávamos preparando a mochilinha dos nossos filhos, as lancheiras, para levá-los à escola na segunda-feira. Quem se lembra disso? Isso para mim foi igual ao 11 de setembro. Eu sei exatamente onde eu estava, quando eu soube da notícia do lockdown. Isso marcou minha vida, e vai marcar para sempre. Quando isso aconteceu, veio o Espírito Santo sobre mim, eu tive que sentar. E na mesma hora, um pastor amigo meu me ligou, porque nessa hora eles vêm atrás de mim. Me ligou e falou: Cristóvão, o que você acha? Eu falei: nós estamos dentro da barriga do monstro, esperando 3 dias pelo sinal de Jonas. Foi o que Deus me revelou naquela hora. O princípio das dores, e eu falo isso por revelação do Espírito, não é a minha opinião, vem do Espírito Santo. Ele começou com a pandemia. A pandemia é o marco zero do princípio das dores. A pandemia é o início do parto que levará à segunda volta de Cristo. Eu não estou dizendo que Cristo volta amanhã. Ele pode voltar amanhã. Podemos ser arrebatados agora, nesse momento. Pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, 50, 100 mil anos. Eu não sei quando. O que eu sei é que o parto começou. E ele não vai ser interrompido. E nós vamos ver uma sucessão de acontecimentos extraordinários que nós não imaginávamos ver no nosso tempo de vida e que vão levar à volta de Cristo. E a janela está se encurtando. Então, o primeiro conselho que eu dou para a sua vida: conserta o que tiver que ser consertado. Busca Deus enquanto Ele está próximo, porque haverá um dia que o Espírito Santo deixará a terra, que Deus dará as costas para o mundo, como deu as costas a Cristo por 12 horas, porque Ele não suportaria ver seu filho sofrer daquele jeito. E Deus dará as costas a esse mundo, por 7 anos, e será a grande tribulação. Mas antes dela, nós seremos arrebatados, porque o arrebatamento é uma promessa de Cristo à igreja. Os inocentes serão arrebatados no ventre de suas mães. As crianças não conhecerão a morte. Mas no dia que isso acontecer, Deus dará as costas ao mundo. E a terra se transformará no inferno por 7 anos. E esse processo começou em 2020. 2020 é o início do princípio das dores. E para que o anticristo venha reinar, a terra precisa ser preparada para ele. E ela está sendo preparada para o anticristo vir reinar diante dos nossos olhos. Você abre um jornal, abre o seu computador na internet, abre uma revista, você vê as escrituras se cumprindo diante dos seus olhos. É só ter um mínimo de visão espiritual, de visão escatológica, porque nós estamos dentro do escatom. Então nós vamos ver as profecias se cumprindo nos últimos dias. E a pandemia foi uma delas. Tudo que nós estamos vivendo até agora é um rascunho da grande tribulação. Ainda não é a grande tribulação, que será muito pior do que isso. Mas é um rascunho dela. É o princípio das dores.
A gente pensa assim, princípio de dor é coisa tranquila? Não, é dor de parto, que é a pior dor que existe. Por isso tem doído. Não sei se perdemos 600 mil pessoas para a pandemia no Brasil, se 500 mil, porque seriam 100 mil, já é muita coisa, foi traumático para todo mundo. Eu não estou negando a questão da pandemia, mas eu vou mostrar para vocês que a pandemia foi aparelhada para preparar o mundo e acelerar a agenda do anticristo, para que pudesse vir reinar. E vou te dizer mais, o sistema do governo mundial, que é o sistema do anticristo, ele já está pronto. Pronto. Está tudo pronto para ele vir reinar. O mundo está sendo preparado. Uma estatística. Hoje, 70% a 80% das nações já são ditaduras. Até algumas décadas atrás, era em torno de 30%. Então, o mundo caminha para uma visão totalitária de governo, de Estado, que a pandemia deixou muito clara nesses 2 anos como é que ela será, está muito evidente, em que existe uma guerra contra o homem comum. E não existe nada mais bonito do que o homem comum, uma mulher comum, na sua família comum. Isso é de Deus. E existe uma guerra contra o homem comum. Porque Satanás trava guerra conosco desde sempre. E Satanás cegou o entendimento dos homens desse século, para que o seu filho da iniquidade, a besta, pudesse vir reinar. E ele está caminhando para reinar. Nós vimos em Goiás isso, não precisa ir longe. O espírito do anticristo já está sobre a terra. E está aqui em Goiânia, está aqui em Goiás, no Brasil e no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Governador nenhum, presidente nenhum, prefeito nenhum, isso eu falo com o dedo em riste na cara deles, tem o direito de fechar a igreja. Igreja é igual hospital, não pode fechar. Que fosse a peste negra, nunca na história da humanidade as igrejas foram fechadas por um problema de pandemia. Isso não existe. Deus nos deu o direito à vida, à liberdade e perseguir a própria felicidade. Governo nenhum tem o direito de fazer isso. E se algum governante, seja qual for, eu não estou ligado a nenhum partido político, não tenho nenhuma preferência nesse sentido. Eu falo como pastor, como líder religioso. Eu tenho coragem de falar isso. Coisa que muitos se calaram nesses 2 anos. Eu falo. Governador nenhum, prefeito nenhum, presidente nenhum, primeiro-ministro nenhum tem direito de fechar a igreja. Igreja é serviço essencial, onde as pessoas buscam socorro, ainda mais no momento de luto. Eu vi padres e pastores serem arrancados de dentro das suas igrejas, fazendo culto online, missa online, porque não podia entrar na própria igreja. Isso é um absurdo. Eu vi empresários proibidos de entrar nas suas próprias empresas, com porta lacrada e soldada. Eu vi prateleira de supermercado fechada a vácuo com plástico. O governo determinou que você podia comprar uma sandália para o seu filho, uma roupinha de neném, que não era essencial, não é para ele. Governador, prefeito, presidente, primeiro-ministro, ninguém tem o direito de fazer isso, porque não foi o Estado que nos deu isso. Quem nos deu esses direitos foi Deus. E cadê os homens de Deus para se levantar contra isso? Eu vi alguns se levantando no mundo, foram presos, perseguidos, porque como nós falamos mais cedo, não há cristianismo sem perseguição, sem pagar um preço. Muitos líderes religiosos, meses depois da pandemia, não aprenderam nada. Estão voltando às velhas práticas de antes, estão dentro de um escáton, estudam isso nos seminários, não conseguem enxergar o que está acontecendo. Voltar a pregar sobre prosperidade, colocar Ferrari em cima de palco com pastor. Filhos de Satanás, filhos das trevas. Se eu falo na cara deles, mandei até recado para um deles esses dias.
Onde é que está a fé desses homens? Que fé é essa? Abandonam as suas congregações durante 2 anos, se esconde debaixo da cama, com medo da doença, e depois não tiram nenhuma lição disso. Mesmo líderes que sentiram no corpo essa doença, e sentiram a opressão do Estado sobre eles, não conseguem entender e fazer o que é certo, que é denunciar isso, que é aproveitar esse momento e fazer um análise do que aconteceu com a congregação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e questionar o que foi errado, o que foi feito. Outra coisa que é absurda, só que como estamos numa plataforma complicada, eu tenho que usar certas expressões, para não cair, né? Como é que eu vou obrigar uma pessoa a fazer algo contra a vontade dela? Se é algo que pode trazer problemas, não estou dizendo que trará, mas se tem um caso com problema, eu já não sou obrigado a fazer isso. Eu não deveria ser. Isso também faz parte do projeto da nova ordem mundial. Você não é dono nem do seu corpo. Se o Estado quiser te esmagar, ele te esmaga. Se ele quiser injetar em você o que ele quiser, ele injeta. E você tem que engolir. Isso é de Deus? Isso é do diabo? Querem nos escravizar através da tecnologia que está aí. Foi uma espécie de arapuca que nos armaram. Eu vivi, estou com quase 50 anos, eu vivi sem internet, sem telefone celular, eu conheci orelhão, não é? Muitos daqui nem sabem do que eu estou falando. Fita cassete, eu conheci tudo isso. E a gente vivia muito bem, melhor que se vive hoje, por incrível que pareça. Aquilo era vida. Durante 2 anos, nossos filhos não puderam entrar em parquinho. Ficaram presos dentro de casa. E quem mora em apartamento sabe o sofrimento que foi isso. Outra coisa, olha o quanto é imbecil e demoníaco isso. É a burrice do demônio mesmo. Como é que uma criança que está sendo alfabetizada, pequenininha, vai conseguir enxergar o lábio da professora se ela está assim? Como? Por que só se ouviu durante 2 anos um lado? Não se ouviu os economistas, e o mundo está naufragando numa crise em decorrência das estupidezes e das medidas desproporcionais que foram adotadas, porque quebrou as cadeias produtivas. Não se ouviu os bons pedagogos, que com certeza condenaram essas medidas estúpidas, de governantes estúpidos, covardes, contra as crianças. Está provado cientificamente que elas adoecem muito menos. É quase irrisória a estatística nesse sentido. E elas foram privadas de aprender por 2 anos. O Brasil teve uma das maiores quarentenas escolares do mundo. As crianças estão com defasagem de 2 anos, do ponto de vista pedagógico, está documentado isso. Eu vi a secretária de Educação do Estado, que eu entrevistei numa rádio, falar que a perda levaria 10 anos para ser recuperada. Ela falou numa rádio, que eu estava presente. Secretária de Educação, que não é nenhuma conservadora, de direita. Pelo contrário, ela falou. Então, a nova ordem mundial, ela é uma ideologia, ela é um sistema que já está pronto e que declara guerra ao homem comum, ao homem cristão, à mulher cristã, à família cristã, que tem os seus valores, que é o valor, graças ao bom Deus, da maioria das pessoas. Mas tem uma elite pequena, mais organizada, bem financiada, que não comunga dos nossos valores, e quer impor na marra os seus valores. Quem já ouviu falar do Fórum Econômico Mundial, lá em Davos? O Fórum Econômico Mundial é uma organização sediada na Europa, que reúne as maiores empresas do mundo, e que defende uma série de medidas que não são desumanas, elas são anti-humanas, que foram as medidas, por exemplo, adotadas durante a pandemia.
Nasceu lá naquela organização. E agora estão defendendo as coisas mais absurdas. Eles querem o fim da carne bovina, porque ela polui. Nós estamos consumindo carne há milênios. Agora descobriram que ela está poluindo o meio ambiente. Não são os jatinhos que eles levam lá para Davos, para os encontros, né? Os 1.500 jatos que descem, uma cidadezinha desse tamanho na Suíça, aqui lá não polui não, polui a carne que você come na sua casa. Quer dizer, uma elite arrogante, presunçosa, que acha que todos nós somos idiotas, desculpem a expressão, que querem impor valores que não são os nossos. E os povos estão sendo traídos por dentro. Inclusive o povo de Deus. Traídos muitas vezes pelos seus próprios líderes. E vocês são privilegiados por estar nessa igreja. Porque essa mensagem não poderia ser pregada em muitas igrejas. Porque a carapuça iria servir. Então os povos estão sendo traídos por dentro. Os governantes que deveriam se levantar contra esses monstros, esses demônios em forma de gente, esses filhos das trevas, estão apoiando tudo isso, porque é muito mais fácil. Tem muito dinheiro envolvido, está tudo, não é? Você tem a grande mídia alimentando isso, você tem a universidade alimentando isso, é muito mais difícil resistir, é muito mais fácil aderir, e muitos aderem por covardia, por conveniência, porque é mais prático. Tem exceções? Tem, mas são raras. O governador da Flórida, por exemplo, Ron DeSantis, tem resistido. É um grande governador, depois pesquisem sobre ele, o que ele tem feito lá na Flórida. Tem resistido a isso. A Flórida hoje é um exemplo de liberdade para o mundo. A Suécia resistiu a essas medidas imbecis que adotaram aqui em Goiás, em Goiânia e no Brasil. A Suécia resistiu a isso e teve resultados durante a pandemia melhores que os países que adotaram essas medidas idiotas. Eu estou insistindo nesse aspecto, porque para você entender a nova ordem mundial, basta olhar o que você viveu na pele por 2 anos. Até hoje as pessoas estão sofrendo com isso. Em muitas universidades aqui em Goiás, você não entra sem comprovar isso aqui. Você pode levar o exame falando que você tem todos os anticorpos. Se você não tiver comprovado isso aqui, você não entra. Você acha que isso é por motivo de saúde? É para adequar essa agenda totalitária de controle da humanidade. Preparando o mundo para quem? Para que o anticristo venha reinar. Para que a marca seja estabelecida. E a marca será uma escolha. Você fará uma escolha por ela. Não é algo inconsciente, não precisa ficar preocupado. Eu tomei o negócio. Não, isso não é marca. A marca será um negócio consciente. Você vai escolher tê-la para servir a nova ordem mundial, onde o anticristo irá reinar. Só que antes desse dia, você que está aliançado com Cristo, que o tem como Senhor e Salvador da sua vida, você será arrebatado. Amém? Só que você tem que aguentar até lá, aguentar o princípio das dores, que dói. Você vai ser desafiado todo dia. Você vai ser desafiado no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você vai ter que pagar um preço. E resistir, pela fé, até esse dia chegar. Amém? Então a igreja, como é que ela tem que se posicionar em relação a isso? Vou dar um exemplo de coisas absurdas. Eu vi pastores de grandes denominações, está documentado, está em vídeo na internet, praticamente sendo um braço do Estado para impor essas medidas na igreja. E dizendo assim no púlpito: irmãos que não se adequarem a isso, não venham para a igreja mais. Isso eu vi pastores de grandes igrejas fazerem. Transformando a igreja num braço do Estado, num braço da nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial vai fazer o Estado virar um cachorrinho nas mãos de grandes empresas, nas mãos do governo mundial. Político não vai servir para nada. Você vai eleger deputado, presidente, governador daqui a alguns anos, etc., para simplesmente cumprir ordem de organismo supranacional. Eles não vão ter autonomia para nada. E esse ano, nós temos 2 escolhas a fazer. Não vou dizer em quem você tem que votar. Não vou citar nome de político aqui.
Mas eu vou dizer em quem você não pode votar. Você não pode votar em quem defende isso que eu acabei de dizer. Nenhum desses governadores e prefeitos, não me interessa de que partido são, de qual, não interessa isso. Qualquer um que nós temos aqui no Brasil merece ser reeleito. Nenhum. Pelo que eles fizeram. Porque num segundo mandato vão fazer pior ainda. Nenhum deles merece ser reeleito. Nenhum, em qualquer lugar do Brasil. Acabei de contar os absurdos que fizeram conosco aqui. Em outros lugares, pior ainda. Em Araraquara, foi fechado o supermercado por vários dias. As pessoas estavam passando fome com dinheiro no bolso. E o CEAGES teve que levar comida para o interior de São Paulo. Quem lembra disso? Isso está certo? Isso combate pandemia? Um prefeito desse merece ser reeleito? Agora, os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Muita gente votou em segunda eleição nesses prefeitos, o de Belo Horizonte, que é outro monstro, foi reeleito. Por quê? Porque muitos eram servidores públicos, estavam recebendo para ficar em casa e estava muito conveniente. Então, vou votar nele de novo para continuar em casa. Olha a mentalidade. Isso é mentalidade de crente? E quantos crentes pensaram assim e fizeram isso? Quantos? Que cristianismo é esse? Você vai para o inferno com um cristianismo desse, literalmente. E as igrejas não pregam mais sobre isso. Nós estamos dentro do escáton, vivendo o princípio das dores, e as igrejas não pregam sobre isso. E mantém a população alienada e iludida. Como se tudo tivesse voltado ao normal. Ou novo normal. Que novo normal? Novo normal para o diabo? Novo normal para preparar a terra para o anticristo? Aí muitos dizem assim, não, mas isso é inevitável, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim. Para Deus diz o quê? É um mandamento. Você deve resistir a quem? Ao príncipe desse século. Isso é mandamento. Não interessa se está vindo ou não. A minha obrigação é resistir. Eu não posso aceitar isso como cristão. Que cristianismo é esse? Que fé morta é essa? Que fé sem obras é essa? Primeira coisa é salvar as almas. Porque agora é uma guerra por almas. Ah, você não sabe, como está aqui na foto do livro do pastor Glênio, o soldado aqui ajoelhado orando, nós estamos em guerra. A terceira guerra mundial, você não sabe ainda, ela já começou. Ela começou lá na eleição americana, quando Donald Trump sofreu aquele puxão de tapete e não foi reeleito. Não vou entrar no mérito. Quem tiver condições, tem um filme recente, do Dinesh de Souza, chamado 2000 Mules, as 2000 mulas. Quem tiver condições de ver esse filme, assista. Está em várias plataformas aí, está no WhatsApp, está no Telegram. As 2000 mulas, 2000 mules. Mules em inglês é M-U-L-E-S, mules. 2000 mules. Do Dinesh de Souza. Eu achei no Telegram, você pode achar pela internet também. Lá conta por que o Trump perdeu a eleição. E como. A nova ordem mundial, ela já controla os sistemas eleitorais no mundo. Por isso que os governantes se venderam a ela. E nesses 2 anos, nós ficamos debaixo do chicote dessa nova ordem mundial. Isso não quer dizer que você não deve votar. Isso não quer dizer que você não deve votar, porque está tudo entregue. Não. Quanto mais pessoas votarem, mais difícil é a fraude. Tá? No Chile, elegeram um psicopata agora, porque as pessoas não foram votar. Na Colômbia, elegeram um guerrilheiro assassino, porque as pessoas não foram votar. Fica muito mais fácil para eles, quando ninguém vai votar. Quanto mais pessoas votando, mais difícil é, porque essas fraudes ocorrem em pequenas percentagens de diferença. Então, eu tenho que ter muito voto para tentar segurar essa hipótese. É claro que no Brasil isso não acontece, gente, fica tranquilo. Que o nosso STF é maravilhoso. TSE, então, é assim, é do outro mundo. Então, não se preocupa. Mas não deixe de votar, viu? Votar é muito importante esse ano. Aliás, essa é a eleição mais importante da sua vida, né?
mais importante da sua vida. Pois bem, então vamos lá. Eu vou tentar concluir e quero ouvir vocês, para a gente conversar. Eu quero conversar com vocês. Pode fazer pergunta, né, pastor? Hoje está livre aqui. Então vamos seguindo, para a minha conclusão. Então a nova ordem mundial já está sobre nós. Eu falei que a Terceira Guerra começou lá nos Estados Unidos, na eleição do Trump. E mesmo, nos bastidores da eleição do Trump, teve uma guerra terrível, cibernética, de informação, de contra-informação, na mídia. Teve, né, vocês vão ver lá no filme que eu falei, né, aquela coisa que começa com F. Quem acompanhou o gráfico da eleição americana viu esse F, né, no gráfico, né, de apuração de votos. Tanto é que o Rudy Giuliani, que era advogado do Trump, que é um grande advogado, quem quiser conhecer um pouco, tiver condições, ele tem um canal também na internet, o Rudy Giuliani, que é o advogado do Trump. Quando ele viu o gráfico de apuração de madrugada, que esse cara até de madrugada vendo esse negócio, quando ele viu o F assim, ele deu um tapa na mesa e falou assim, será que eles acham que nós somos idiotas? Aí ele brigou durante muito tempo, né? Só que a Suprema Corte Americana amarelou. O John Roberts, que é o Supremo lá, o juiz lá da Suprema Corte, que é progressista, vamos dizer assim, chegou para os colegas e falou assim, se vocês anularem essa eleição, o Black Lives Matter e os antifas vão queimar os Estados Unidos. Os juízes ficaram com medo e não anularam. E para piorar, o vice-presidente, que era o Mike Pence, no dia da homologação do resultado, também amarelou e deixou homologar. Ele tinha o poder de mandar voltar para os estados e reapurar. Ficou com medo e não fez. Traiu o Trump, essa é a verdade. Mas pesquisem sobre isso, não tirem a minha opinião como verdade. Pesquisem, está aí o filme que eu sugeri. Então a Terceira Guerra começou ali. E agora, porque é um parto, é princípio de dor de parto, dói muito, a guerra se tornou bélica. Quando a Rússia invade a Ucrânia, aqui lá tem pelo menos 70 nações lá dentro brigando. São os voluntários. Você acha que é voluntário? Isso é gente que os países estão mandando para brigar lá mesmo, lá virou o campo de batalha. Igual vai ser o Vale de Megido. O Armagedon não vai ser no Vale de Megido? Que é o melhor campo de batalha do mundo. Cabe milhões e milhões de soldados. Por enquanto, o nosso Megido, que é o rascunho da grande tribulação, é lá na Ucrânia. E agora a nossa querida Rússia está expandindo, talvez para a Polônia, para a Lituânia, né? Está começando um movimento ali. Mas podem ficar tranquilos, não vai ter guerra nuclear por enquanto. Porque a guerra nuclear ela vai ocorrer durante a grande tribulação. Antes disso, Deus não vai permitir, porque o Espírito dele está sobre a terra ainda. Então isso não vai acontecer antes do arrebatamento. Não vai haver guerra atômica antes do arrebatamento. Eu falo com toda a convicção pelo Espírito Santo. Isso não vai acontecer. Não precisa ter medo disso. Tá? Mas vai acontecer na grande tribulação, isso vai acontecer, mas nós não vamos estar aqui mais. Amém? Porque nós estamos aliançados com Cristo na igreja certa. Essa aqui é a igreja que você tem que estar. E garra nessa igreja, garra no pastor Glênio, nos irmãos que estão aqui uns com os outros, orando uns pelos outros. Aqui é a Filadélfia de vocês. Aqui é a ilha de sanidade mental e espiritual. Porque o que Deus vai fazer nos últimos dias? Nós vamos ter um oceano de iniquidade. Essa foi a visão que Deus deu a um pastor que eu gosto muito, amigo meu, essa visão é dele. Nós vamos ter um oceano de iniquidade, e nós vamos ter as ilhas de sanidade mental e espiritual. Então, uma família em Deus, uma igreja em Deus, uma empresa em Deus, vai ser a ilha de sanidade mental e espiritual no oceano de iniquidade. E um vai ter que ajudar o outro. Um vai ter que ajudar o outro. Amém? E não se iludam, as pessoas que estão se entregando a esse sistema vão se arrepender amargamente. Quem já mexeu com libertação aqui? Eu já mexi, e não é nada agradável. Ninguém gosta disso, mas tem que fazer o trabalho. Como é que o diabo faz o pacto? Ele começa com pequenas exigências, não é? Depois as exigências vão ficando o quê? Insuportáveis, não é isso? Aí você quebra o pacto e leva a sua alma para o inferno. É assim que funciona. Sempre é assim. Não interessa se é aqui no Brasil, se é nos Estados Unidos, na Europa, o pacto é sempre o mesmo. Às vezes muda o contorno, né? Muda a entidade, mas o pacto é esse. E vai te exigindo. Você acha que esse sistema da pandemia, esse sistema que eu descrevi mais cedo, é de quem? Do diabo. Começou com a máscara, não foi? Nós estamos sendo treinados para quê? Isso é um treinamento do diabo. Não estou dizendo que você não deve usar máscara, usa se quiser. O que eu defendo é a liberdade, que foi o que Deus deu para a gente.
Mas estou dizendo que, do ponto de vista deles, que são malignos, só um parênteses, só para você entender uma coisa. Pensa na pior pessoa do mundo. Multiplica 10 vezes, são esses caras lá do Fórum Econômico Mundial. Essa elite global satânica. Eles são satanistas mesmo. Muitos são confessos. Essa elite de Hollywood, que a gente adora ver nas Netflix da vida, né, nos canais a cabo, a maioria é satânica confessa. Nem esconde isso. Tem um seriado na Netflix chamado Lúcifer, que enaltece a figura de Lúcifer. Você está de brincadeira comigo. Está confessado o satanismo. E como é que eles treinaram a gente na pandemia? Você vai pôr a máscara, aí todo mundo achou que a máscara é a melhor coisa do mundo, mesmo sabendo que a malha da máscara é desse tamanho, parece um caminhão para o vírus, e ele passa nadando assim, rindo da cara da gente. Né? Aquela de pano, principalmente. Então, aquilo é psicológico, né? É para você ter um conforto psicológico. Você usa aquilo ali, começou ali. Aí todo mundo achou que máscara era a coisa mais importante. Tem gente que apanhou no ônibus por causa de máscara, apanhou na rua, né? De polícia, de gente mesmo. Porque a coisa mais horrível no comunismo é isso. O comunismo é uma coisa do diabo também. Depois eu vou falar sobre isso um pouquinho, antes de terminar. No comunismo, a coisa mais horrível que a história conta eram as famílias que se autodenunciavam. O filho denunciava o pai, denunciava a mãe. Não é? Isso é horrível. E nós fomos treinados durante essa pandemia a fazer isso também, a denunciar as pessoas. Eu vi festinha de criança sendo interrompida pela polícia porque o vizinho denunciou a festinha. Literalmente, que diabo é isso? Como é que é isso? Que cristianismo é esse? Pois bem, aí veio que transferiu o conforto psicológico para o negocinho, que está desatualizado tem 2 anos, né? Ninguém fala nada. Agora que estão falando que vai atualizar, que vai sair, você está usando a mesma coisa que usava há 2 anos atrás, até hoje, e ninguém questiona nada. Eu sou presidente da Comissão de Estudos de Advocacia Conservadora da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou advogado. Eu sou presidente dessa comissão hoje. A primeira comissão de estudos conservadores do país, e única. Mérito do Dr. Telêmaco, foi a pessoa que instituiu, eu fui vice-presidente, ele saiu, porque é candidato, eu assumi a presidência recentemente dessa comissão. Nós estamos ouvindo as vítimas disso aqui. E os casos são indefensáveis. Os casos que nós estamos selecionando e ouvindo são casos que realmente está provado por exame, que está ligado a isso aqui. São coisas horrendas. Pode ser 1%, 2%, 5%, não me interessa. Mas tem. Não dá para ignorar isso. E a nossa luta é para que essas famílias que foram vítimas desse experimento sejam indenizadas. E que ninguém seja obrigado a tomar isso se não quiser tomar. Quem quiser, tome. Mas não se obriga as pessoas a fazer isso. Porque se existe o risco, por menor que seja, ninguém é obrigado a se sujeitar a isso. Porque a partir do instante que o Estado pode injetar em você algo que você não quer, ele pode fazer o que quiser com a sua vida. Você concorda comigo? Você perdeu a liberdade sobre o seu corpo, você perdeu tudo. Já tínhamos perdido lá atrás, quando o Estado chegou numa loja e soldou a porta para o comerciante não entrar na própria loja, ele já perdeu tudo. Acabou. O que impede o Estado de tomar a sua casa? Tomar seu dinheiro no banco? O que impede? No Canadá tomaram, os caminhoneiros foram protestar lá em Ottawa, contra o Trudeau, que é um ditador, né? O Canadá, imagina, era uma democracia consolidada. Foram protestar lá no Canadá, o Trudeau mandou bloquear a conta em banco, bater mesmo na praça. É porque ninguém conhece a história do Trudeau, né? O pai dele chamava Pierre Trudeau. O pai de Trudeau era um militante maoísta comunista no Canadá. E foi primeiro-ministro do Canadá por 10 anos, e formou os filhos no maoísmo chinês. Por isso que o Trudeau admira a ditadura chinesa, e falou isso abertamente há pouco tempo. E o cara que manda no Canadá. O Biden é discípulo do Obama, que foi discípulo de Saul Alinsky, que foi o maior marxista da história dos Estados Unidos. Revolucionário, que escreveu o livro Regras para Radicais. Você quer a prova que o marxismo é do diabo? No prefácio do livro Regras para Radicais, de Saul Alinsky, que era o patrono de Obama, de Hillary Clinton, de Biden, no prefácio, Saul Alinsky, que era de família judaica, tinha sido preparado para ser rabino, e virou esse demônio. Ele diz assim:
vamos dar toda a honra a Satanás, que foi o primeiro rebelde da história e como prêmio ganhou um reino. Palavra de Saul Alinsky, que é o pai espiritual de Barack Obama, Biden e Hillary. E Biden manda os Estados Unidos hoje. E está acabando com o país a olhos vistos. Até os democratas não estão aguentando o governo dele. Angela Merkel, ou Angela, a Frau de Ferro, Frau é senhora em alemão, a Frau de Ferro. Angela Merkel. Angela Merkel era integrante da Juventude Socialista da Alemanha Oriental. Quando caiu o Muro de Berlim, ela foi contra. Só que ela era sorrateira. Ela entrou na Alemanha Ocidental, infiltrou num partido conservador, virou primeira-ministra da Alemanha. Mandou na Alemanha até recentemente, até hoje manda. Mandou na Europa inteira. Nós estamos no jardim do inimigo. E você acha que esse povo, tudo que eu falei, gosta de igreja? Gosta de crente? Estão destruindo a igreja católica. Acabaram com ela. E eu não estou entrando em média de denominação aqui, não. Eu fico triste. Lutero era católico. Quantos santos católicos, antes do protestantismo, fizeram coisas maravilhosas? Foram importantes para a divulgação do evangelho? Então isso me entristece, como protestante. Deixa eu contar uma história do catolicismo, talvez vocês não saibam. Mostrar o tanto que essa coisa é espiritual. Isso é uma guerra espiritual. Até os anos 60, até os anos 50, a missa católica encerrava com oração a São Miguel para proteger a igreja contra a ação de demônios. É a oração mais forte no credo católico, é a oração de São Miguel. Por razões óbvias. São Miguel é o arcanjo guerreiro, que enfrenta o demônio, que enfrentou Satanás pelo corpo de Moisés. A partir do Concílio do Vaticano II, que foi forjado na mão de comunistas infiltrados dentro da igreja católica, essa oração foi proibida na missa católica. Proibida. Hoje os padres são proibidos de fazer a missa encerrando com essa oração. Então uma igreja que abre uma guarda dessa, está fadada a quê? A ser a prostituta. Que é o que ela está sendo com esse papa canalha que está aí. Está terminando de destruir aquela igreja. Que foi entregue ao diabo. A nossa fé protestante salvou o cristianismo. E eu tenho muito orgulho de ser protestante. O protestantismo foi uma espécie de plano B de Deus. Isso aqui vai dar errado. Tem que ter um caminho. Só que nós também fomos contaminados. Acabei de citar exemplos aqui mais cedo. O dinheiro cega. O dinheiro corrompe. Para ter dinheiro, você tem que ter preparo primeiro. Amém, meus irmãos? Para finalizar, o que eu quero dizer a você é o seguinte: Deus está no controle da história. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle da história. Amém? Então não tenham medo. A coragem que nós devemos ter nesses dias não está em nós, está no Espírito de Deus em nós. Amém? A coragem que nós devemos ter nesses dias é transcendente. Não habita no nosso coração, mas vem de Deus para nós. A minha ousadia aqui não é minha, é do Espírito de Deus que está em mim. Amém? Eu sou vaso de barro. Deus quebra e levanta outro. E muito do que eu revelei aqui não é opinião minha, foi me revelado pelo Deus vivo. É porque não dá tempo de eu contar as coisas que eu já vi, através do Espírito. Eu estou pregando sobre isso tem mais de 10 anos. Eu vi a eleição do Trump, muitas vezes ela aconteceu, isso está gravado, está documentado. Eu vi as crianças sendo mortas depois de nascidas, porque agora existe aborto pós-parto. Deus me deu uma visão há muitos anos atrás, eu vi o pai e a mãe chegar com a criança numa clínica e sair com um caixão do outro lado. Foi a visão que Deus me deu, eu chorei quase uma semana. Eu vi. E hoje é defendido o aborto pós-parto.
Nos Estados Unidos, em Chicago, na Virgínia, estão trabalhando para isso, e já está acontecendo. A criança está sendo tirada da mãe, nascendo com 9 meses completo, perfeita, enfia uma agulha na nuca dela e mata ela. E entrega morta para a mãe, para enterrar. Isso não é aborto, isso é infanticídio. Isso já está acontecendo, e já tem tese universitária nos Estados Unidos para matar a criança mais velha. Seu filho está com 2, 3, 4 anos, eles vão começar com justificativo de doença. Está dando muita despesa, muito trabalho, mata ele. Na Noruega, não nasce mais criança com síndrome de Down, há muitos anos. Eles matam no ventre da mãe, quando descobrem que a criança tem Down. Não tem criança com Down na Noruega, isso é um absurdo. Uma criança com Down está muito mais perto de Deus que qualquer um de nós. Com que direito o Estado pode promover isso? Isso já está acontecendo, só que não é noticiado, não é debatido, não é difundido. Tivemos uma grande vitória esses dias. O caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, que permitiu o direito universal ao aborto nos Estados Unidos, caiu, depois de 50 anos. Porque 6 homens de Deus, na Suprema Corte dos Estados Unidos, votaram contra isso. E derrubaram isso depois de 50 anos. Homens de Deus, heróis da fé. Que estavam no lugar certo, porque Deus assim permitiu. Olha como Deus é poderoso. No auge do progressismo nos Estados Unidos, com Biden no governo, a Suprema Corte tem coragem de fazer um negócio desse. É só por Deus. Isso é a mão de Deus. Então, Deus está no controle da história. Então, não tenha medo. Lute onde Deus te mostrar que você deve lutar. Resista ao príncipe desse século. Ser forte e corajoso. Amém? Porque Deus é contigo. Aleluia? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês já sabem quem votar esse ano, né? Não está difícil, não. Amém. Oi? Eu quero que o microfone rode aqui para a gente conversar. Pode fazer pergunta se quiser. Som. Forte, né? Hã? É forte ou não é? É literalmente a causa do Evangelho, né? Amém. O que foi pregado aqui é nada mais, nada menos daquilo que foi revelado. Nós temos que lutar pelo Evangelho. E querem tirar o Evangelho de nós. Né? Querem colocar um outro fundamento. E é isso que o pastor está falando. Eu gosto da linha escatológica dele, atualizada para os dias de hoje. A importância de escatologicamente você ter noção do que você ouviu. Isso é muito sério o que está acontecendo isso aqui. E eu queria te dar a oportunidade com uma pergunta primeiro a que eu quero fazer, e depois eu queria abrir para você. Nós sabemos que hoje, infelizmente, nós temos vários modelos de igreja. Sim. Infelizmente, nós somos influenciados pelo meio. Você crê nisso? Sim. Você crê nisso, querido? Nós somos influenciados pelo meio? E, infelizmente, o meio hoje está corrompido. Sim. E a pergunta que eu lhe faço é essa. Como lutar contra tudo isso? Amém. Primeira coisa, apoiar os homens de Deus. Amém? Nós temos hoje a internet, ninguém tem desculpa mais. Nós temos boas igrejas ainda. Temos homens de Deus sérios, vocês estão liderados por um desses homens. Então, é buscar essas igrejas, se associar e ajudar esses ministérios. E parar de ficar indo em onda, em momento. Tem igreja hoje em Goiânia destruindo os templos para construir estádio. Que tipo de adoração é essa? Coliseu, para adorar homens. Não adianta encher uma igreja de homens vazios.
de homens rasos, de homens superficiais. Um pastor que põe uma Ferrari em cima do palco, deixou de ser pastor há muito tempo. Está servindo a Mamon. Uma Ferrari que vai ser queimada no fogo daqui a algum tempo, para se fazer novos céus e nova terra, dentro de um escáton. Essa doutrina de prosperidade não tem nenhum sentido mais. E as pessoas que quebraram durante a pandemia estão até hoje quebradas. Ao invés da igreja auxiliar essas pessoas, está pregando como se tivesse, há 4 anos atrás, nada tivesse acontecido. Que cristianismo é esse? E você vê homens de Deus abandonando os bons ministérios para se integrar a um lixo desse. Isso é lixo. Lixo. Do ponto de vista doutrinário, teológico, não serve nem para ser pisado pelos homens. O sal é insípido. Não salga mais. Estão cegos pela ganância. Como se Deus fosse um mordomo universal, numa bandeja de prata, pronto para te servir. Deus não é mordomo, você que é mordomo. Deus pode cessar as bênçãos dele hoje. Você tem que ser grato todo dia. Ele não tem obrigação de te abençoar em mais nada. Porque ele deu o único filho que ele tinha, vai morrer no nosso lugar. Só que ele é tão bom e tão longânimo, que com todos os motivos para destruir esse mundo, ele ainda mantém isso aqui funcionando. Ainda te abençoa. Mas não porque ele tem a obrigação de fazer isso, porque ele te ama. Mas igrejas tratam Deus como se fosse um mordomo, que tem a obrigação de servir numa bandeja de prata, o que a congregação quer receber. Nós estamos voltando no tempo da palavra de Deus. Essa igreja que persegue as Ferraris, dinheiro, poder, é o povo no deserto, que Deus mandava o maná todo dia, e queria a codorniz. Nós estamos retroagindo como igreja, criando homens de geleia, enquanto a gente não está formando guerreiro para a guerra que já começou. Nós estamos dentro do escáton, dentro da terceira guerra acontecendo, já tem, de ponto de vista bélico já tem cenário bélico, e nós estamos preocupados com essas bobagens superficiais, com esse coach gospel ridículo, não quero saber se o cara é milionário, bilionário, pouco me interessa. Quando ele morrer, não vai levar nada disso para o céu, se é que vai para o céu. Então, o nosso papel é abençoar ministérios como esse. Como esse aqui, ó. Amém? Uma salva de palmas para esse ministério aqui. Começa por aí. Quer dar combate? Começa por aí. E tenha coragem de verbalizar isso. Quando você receber um convite escuso, para se ligar a um ministério desse, do diabo, dê essa resposta. Tem alguém que quer perguntar? Segura o Daniel. Pastor, prazer em falar contigo. Deixa eu te falar. Eu entendi a sua palavra aqui para nós hoje à noite, foi muito boa, como alerta e como convocação. Pelo seu grau de entrosamento, conhecimento com esses líderes de igrejas maiores que a gente conhece por aí afora, existiria uma possibilidade de você transferir isso que você falou aqui hoje para eles, ou é alguma coisa inviável? Não, eles já escutaram isso de mim várias vezes, tanto é que em algumas rádios eu nem posso entrar mais. Então eles já ouviram isso. Não, eles já ouviram eu dizer isso a eles várias vezes. Eu estou dizendo isso a eles tem 10 anos. Só que em algumas rádios eu não posso nem entrar mais, porque eles não gostaram do que ouviram, mas vão continuar ouvindo. Porque Deus tem aberto outras portas para o meu ministério. Então eu não tenho medo de porta fechada, já fecharam várias na minha cara. Já perdi ministério, já conheço essa história. Renúncia, faz parte do cristianismo, mas muitos já escutaram, alguns até grandes estão começando a entender a gravidade do que está acontecendo, estão se abrindo. Eu tive uma reunião esses dias com um pastor de uma igreja grande, influente, eu montei um plano para ele de ação, ele vai tentar executar isso, então a coisa está começando, por quê? Porque agora a água está chegando aqui, ó. Antes eu era um excêntrico,
O meu rótulo no meio evangélico há uns 10 anos atrás era o cara excêntrico. O Cristóvão é um excêntrico. Muito capaz, muito inteligente, mas é um excêntrico. Hoje eu sou profeta. Porque está tudo acontecendo. Então agora até eles estão me dando algum ouvido. Mas, independente disso, a casa de vocês é aqui. Paz, pastor. Paz, meu irmão. Acho que até o Éder vai concordar com o que eu vou falar aqui agora. E esses 2 anos mesmo, entrando até para... o que o senhor falou, acho que deixou claro, acho que para toda a igreja, mas é algo, mesmo pensamento que eu não sou ninguém, mas sempre bati nessa tecla, sempre quando eu converso com alguém e coloco na cabeça da pessoa entender o que aconteceu com a gente nesse período. Eu sou autônomo, né, e eu faço uma única pergunta para algumas pessoas, é o seguinte: por que que uma boate, um bar, pode ficar aberto, e a igreja não, ou dentro da minha área, uma noiva não pode casar, uma família não pode fazer o aniversário de uma criança, onde várias noivas que eu tinha contrato, tivemos que cancelar contratos de noiva, noivas que não casaram, porque ela contrata o fotógrafo, ela contrata a equipe todinha, o buffet todinho, e não pode realizar. E uma boate podia abrir, um bar podia abrir, mas uma noiva não podia realizar o seu evento, realizar o seu grande sonho naquele momento. Então, é alertando mais que dentro da minha área, infelizmente, o nosso governador, eu deixar claro mesmo, ele, não pode falar outro nome, mas ele estragou a área de evento. Pessoas, vocês podem andar em vários lugares de Goiânia, que espaços de festas foram fechados, porque não conseguiu. E eu agora, há 2 anos, dentro dessa pandemia, eu estava na época afastado da igreja, mesmo sendo família toda evangélica praticamente, eu estava afastado. Tinha o meu cliente dentro da 44, que é o Michel, que sempre ficava no meu pé, vamos, e precisou de vir na pandemia. E quando voltou a primeira vez na pandemia, eu vim ao Ministério Atos, sem querer na época, e daí eu estou aqui até hoje, graças ao Ministério Atos. E ontem, conversando com o pastor, eu não abro mão daqui, por quê? Porque quando eu estava afastado, várias igrejas eu passei. E hoje eu até falei para o Michel, eu falei: pastor, que se eu sair daqui para onde que eu irei agora? Então não é essa história que eu tenho que sair. Porque é aqui que está o pão da vida, porque né, irmão? a igreja eu tenho que estar, porque eu só tenho que ser a igreja. Eu tenho que ser aqui. Porque é igual o Michel falando comigo ontem, a gente pular de galho em galho em galho, eu sei o que eu passei na minha vida. Com testemunho na minha vida, eu não fui ninguém. E hoje eu tento realizar os meus sonhos, tento firmar em Deus a minha palavra. Amém, meu irmão. Parabéns pelo testemunho. E o que você disse é muito importante. O seu direito à sua vida, à sua liberdade, de perseguir a sua felicidade, governador nenhum, prefeito nenhum, presidente nenhum tem o direito de tirar, porque foi Deus que deu para você. Isso tem que ser verbalizado. Então, quando alguém for pedir seu voto, esse ano, joga isso na cara. Fala: eu vou votar em quem defende a liberdade, em quem defende a minha liberdade. Eu não quero nunca mais viver o que eu vivia durante 2 anos. Medidas desproporcionais, estúpidas e irracionais, como são as medidas em uma ditadura. Os ditadores são estúpidos, irracionais, desproporcionais. Sim. E nós vimos muitos políticos que nós não imaginávamos se tornar ditadores diante dos nossos olhos, ignorando o sofrimento das pessoas. Nós vimos ambulantes sendo espancados na rua, nós vimos mulheres em praça sendo jogadas no chão, como se fossem bandidos, e nós vimos os bandidos sendo soltos, a pretexto sanitário. O bandido solto e a população de bem presa, ameaçada, coagida. Então, o político que alimentou isso, seja quem for, não pode ser reeleito mais. Aliás, eu sou mais rigoroso. Só podemos votar em quem é realmente cristão, defende os nossos valores e ama a liberdade. Eu creio. E graças a Deus, esse ano nós temos opções, em todos os níveis, em Goiás principalmente. Temos bons candidatos a deputado estadual,
federal, pré-candidato, senador, governador, presidente. Nós temos essas opções esse ano. É a primeira vez. Por isso que tem que ir votar. Tem que escolher bem. Amém? Gente, são 9h15. A gente fica aqui até meia-noite, ok? Cristóvão, boa noite. Parabéns pela palavra, concordo 100%. Eu gostaria que você explicasse a importância da eleição, de escolher, certo, um presidente, no sentido jurídico, né, na escolha de colocar novos ministros e bons ministros lá no Supremo Federal. Sim, excelente sua pergunta. Eu mais cedo citei o caso Rose versus Wade nos Estados Unidos. Só foi possível reverter essa questão do aborto nos Estados Unidos depois de 50 anos, porque o Donald Trump, que é um conservador, indicou bons ministros para o Supremo de lá. Então, 6 votos, salvo um, que foi uma surpresa, mas os 5 votos mais importantes foram de conservadores que o Trump havia colocado ali, ou que vieram de outros presidentes conservadores indicados. Então, ter uma Suprema Corte que tem os nossos valores é muito importante. E o próximo presidente vai poder indicar pelo menos 2, 3, 4 nomes. Isso vai mudar a cara da Suprema Corte no Brasil, dependendo do que for feito como indicação. Onde que 14 anos, vivendo outra plataforma, Sim. ele indicou, Sim. e hoje a gente está vivendo essa As situação. consequências disso. Então, quer dizer, nós temos que entender que nós estamos numa guerra, ó, isso aqui foi inspirado por Deus, essa capa aqui, o trabalho do pastor Glênio. Nós estamos numa guerra, e nós temos que pensar como soldados em uma guerra. Tá? Principalmente os homens. Homens. O mundo carece de homens corajosos. Então, o momento agora é o homem assumir o seu papel de homem, defender a sua casa e ter uma postura em relação a tudo isso de guerra. Isso vale para os líderes religiosos, para os presbíteros, para os membros da igreja, para os pais, para os profissionais, os empresários. É uma postura de guerra. E o Cristóvão, ele está bem à vontade para falar isso, porque ele ficou sabendo da Conferência Viva, que nós entregamos aqui. Em 2020, o tema do Aviva foi Tempo de Consciência para viver o Evangelho com temor e autoridade. Quem lembra desse tema? Nós estampamos isso, o Timóteo conseguiu colocar isso na nossa camiseta. Repete comigo, tempo de consciência para viver o Evangelho com temor e autoridade. É isso que ele está falando, consciência. Amém, meus irmãos? Mais alguém? Tem uma lá no fundo, tem uma senhora aqui, tem ali também. Vocês vão sair daqui meia-noite hoje. A Marta é mais importante agora. Pastor, graças e paz. Minha pergunta é simples, mas eu creio que é uma dúvida de muita gente, assim. O senhor, como advogado, o que o senhor acha, assim, que existe uma lei que proíbe cultos em lugares abertos, como de festa, como condomínio, ou é uma norma, escolha do próprio estabelecimento? Essa questão é um pouco delicada, porque a gente tem que interpretar o regimento de cada condomínio. Eu entendo que, do mesmo modo que você pode fazer uma festa, né, às vezes com muito barulho, né, etc., você pode fazer um evento religioso dentro da sua fé. No meu condomínio mesmo, isso é permitido. Né, nós temos uma família católica lá que faz, periodicamente, eventos religiosos no salão de festas, não tem nenhum problema com isso. Isso é uma questão a ser trabalhada no local, né, caso a caso. Mas eu entendo que se é possível fazer uma festa, eu não posso discriminar o direito à liberdade religiosa, né, de outra pessoa. Se permite a festa, tem que permitir o culto, tem que permitir a missa. Eu não vejo nenhum problema. Pastor? Aqui? Eu sou grande, aqui, ó. Agora eu vi. Eu sou enorme também, não o tamanhozão. Graça e paz, tudo bom, Graça e pastor? paz, meu irmão. Pastor, minha pergunta é pequena. O senhor acredita que um dos braços, né, dessa nova ordem, dentro das empresas, é o ESG? Sem dúvida, Environmental Social Governance,
que é a governança ambiental e social. Perfeito. Eu tenho, inclusive, vídeo na internet que eu falo sobre isso. O que é o ESG? O ESG é uma espécie de score da lacração. Por que nós estamos assistindo a Volkswagen lacrando, a Fiat lacrando, o Natura lacrando, o Boticário lacrando, McDonald's, etc., Burger King? Por quê? Porque agora existe um score que, para você receber investimentos do exterior, lá fora, você tem que estar dentro desse score. E nesse score, quanto mais você lacra, mais pontos você tem. Então, o Fórum Econômico Mundial, através da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, criou essa coisa demoníaca que, entre aspas, obriga as empresas a lacrar. Tem até um índice da Bolsa Americana só para esse tipo de empresa, até saiu, porque o Elon Musk discordou disso recentemente. Não estou dizendo que eu confio no Elon Musk, eu estou com muito pé atrás, mas pelo menos nesse momento tem tomado boas decisões. Então ele foi contra o ESG, porque ele acha um absurdo. A Tesla, por exemplo, tinha que estar lá em cima, porque ela produz carros energia elétrica, e não está. Ele é contra por isso, ele acha uma enganação. E realmente, só existe para poder avançar essa agenda de destruição da humanidade, que é o que eles querem. Eles querem tirar o carro das pessoas, por isso que a gasolina está tão cara, a indústria de petróleo não consegue investimento, então o petróleo disparou, o próprio Biden, quando assumiu o governo dos Estados Unidos há 2 anos, ele piorou essa questão do petróleo, desde o primeiro dia de governo dele, combateu tudo que era bom para a indústria de petróleo americana, tirou a independência dos Estados Unidos, diminuiu o fornecimento de barris para o mundo, isso já aumentou o preço naquela época. Então, existe uma guerra, né, contra esse homem comum. Então, na cabeça desses loucos, nem carro nós podemos ter. Porque, na verdade, não é o vírus da pandemia, somos nós somos o problema. Nós é que temos que desaparecer. O vírus somos nós, o ser humano, nós somos o câncer do planeta. É assim que eles pensam. Isso é de Deus? Não, isso é do diabo. O diabo está usando essa ideologia satânica para nos destruir. E agora nós temos que lutar pelo petróleo, para explorar petróleo, para ter combustível em grande quantidade. A Europa está queimando carvão. Está com essa hipocrisia em relação à Amazônia e queimando carvão agora, porque o Putin suspendeu o gás, suspendeu a gasolina, estão queimando carvão. A guerra é contra o ser humano, não é contra vírus, não é contra a questão ambiental, a guerra é contra a gente. O homem comum, para essa turma louca do Fórum Econômico Mundial, do governo mundial, e hoje o Fórum Econômico Mundial se chama governo mundial oficialmente, isso é oficial, nós somos o vírus do mundo. Nós temos que desaparecer. O cristianismo para eles é uma crendice que tem que ser varrida da face da terra. Porque eles querem criar um novo homem, o cidadão do mundo, e ele não tem fé. Ele é um marionete, ele é um oco, que eles preenchem como eles querem. Esse é o novo homem que eles querem. Olha para essa geração que está aí, com suas honrosas exceções, a pior geração da história humana, doutrinada na universidade, doutrinada na escola, para ser esse homem de geleia, esse oco de gente, que fica engolindo essas ideologias malignas, esse novo evangelho do mundo, essa nova religião civil. E nós temos que ter a coragem e a ousadia como cristãos de levantar contra isso, e não aceitar. Nós somos a última linha de defesa. Ok, pastor. A gente falou sobre essa questão da política, sobre as empresas, mas o que eu tenho observado muito é a influência desse sistema comunista dentro das igrejas, principalmente na liderança. Eu falo porque eu conheço pessoas próximas que defendem a volta disso. Né? São pessoas que estão na frente do ministério, pessoas que estão falando, como é que fala, sendo referência para outras pessoas, e tem esse discurso de que, para que volte esse sistema, né? Aliás, que implante o sistema comunista. E nós temos visto hoje que, meio que camuflado, né? Não explicitamente, mas de alguma forma, dentro das igrejas, algumas estão se entregando a esse sistema. Sim. Isso mesmo. Perfeito. Na verdade, assim como a Igreja Católica foi contaminada pela teologia da libertação, nós fomos contaminados pela teologia da missão integral, que também é uma adaptação da teologia da libertação para o nosso meio, e foi uma tragédia. Agora, esses líderes cegos, que estão conduzindo cegos, deveriam ler o Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn.
No arquipélago Gulag de Solzhenitsyn, esse grande pensador russo, que foi perseguido por Stalin e por um milagre, a história dele é muito bonita. Ele ia se matar no Gulag, que é o campo de concentração comunista de Stalin. E um homem chegou para ele, que ele não sabe quem é, para mim era um anjo de Deus, desenhou no chão uma cruz para ele. No dia que ele ia se matar, ele ficou tão impactado que ele não se matou. 3 dias depois, ele estava livre, tinha saído da Rússia e estava liberto. E escreveu o livro Arquipélago Gulag, em que ele conta essa história. E no Arquipélago Gulag, ele conta o que foi o horror comunista na União Soviética. E o povo mais, por isso que eu falo que um pastor desse é suicida, o povo mais perseguido foi o povo cristão na União Soviética. Até o final do regime, com Gorbachev, havia perseguição ao povo cristão. Os padres cristãos ortodoxos, eles eram arrastados pela barba no chão, por metros e metros, assim que eles eram torturados. Foi o povo mais perseguido, foi o nosso povo naquele país. Então, um cristão que defende isso é um suicida, porque um dia a bota do Estado comunista vai estar sobre o pescoço dele. Ele é cego conduzindo cego. Fernanda, você quer fazer... A Fernanda vai fazer a última pergunta do salão, que a gente realmente precisa encerrar. Queria que disponibilizasse todo o contato do Cristóvão do Espírito Santo, tá? Na live. Viu, Éder? Cadê o Éder? Isso, pode falar. Leva para a Fernanda. Eu tenho basicamente 3 canais. No YouTube, você me acha no Cristóvão, que é o meu nome, Cristóvão do Espírito Santo, no YouTube. Tem um canal com vários vídeos bem didáticos, vídeos curtos, falando sobre vários assuntos. Eu estou no Instagram, só que o meu Instagram é privado, mas se você pedir, eu te incluo nele, que é o Cristóvão Cristão. Meu Cristóvão é com AM de Maria no final, Cristóvão Cristão, sem o tio, tudo junto, lá no Instagram. Você pede, eu te incluo. E eu estou no Facebook, que é o meu nome também, Cristóvão do Espírito Santo, ok? Na verdade é Cristóvão do Espírito Santo Filho, né? Ainda tem um filho, você imagina? Trindade, né? Graças e paz, aqui. Amém. Primeiro eu quero dizer que eu louvo a Deus por poder fazer parte desse ministério, ter consciência do Evangelho, né? Vivendo com temor e autoridade. E eu tenho sido uma pessoa que tem se posicionado, tem tido discernimento de algumas coisas, né? Pelo contexto que a gente tem vivido, a cidade que a gente vive. E eu tenho sido perseguida nas minhas redes sociais, principalmente por cristãos. Você não pode postar isso, você não pode falar isso, porque as pessoas não vão gostar que você posta isso. Não faz isso. E eu sempre posto contra aborto, contra ideologia de gênero, e as pessoas que não conhecem a Cristo têm me procurado, falado, nossa, Fê, obrigado por compartilhar, que Deus usou você para falar comigo, né? E anteontem, né, eu estava postando muito sobre o aborto e contra a ideologia de gênero e contra o feminismo também. Eu sou antifeminista roxa, assim. Então, eu fiquei bloqueada no Instagram. Por 2 dias, me bloquearam. E eu queria perguntar para você se as redes sociais, fora os cristãos, né, que já vêm colocar acusação, querer paralisar a gente, se as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo, já estão sendo dominadas pela nova ordem mundial. Totalmente dominadas. Nós estamos no jardim do inimigo, usando as ferramentas do inimigo. Nós temos que ter essa consciência. Vou te recomendar 2 coisas. Eu não sou nenhum grande especialista em rede social, minhas redes são pequenas, até porque eu não tenho nenhum objetivo de ser youtuber, estou longe desse tipo de interesse. Então, eu tenho lá como meio de divulgação do que eu faço. Mas, vou te dar alguns conselhos. Primeiro, bloqueie essas pessoas. Porque, além de te criticar com esses posts ridículos, eu já vivi isso muitas vezes, elas vão te denunciar, vão te atrapalhar no seu canal. Então, para mim, entrou, falou besteira, eu nem discuto, eu bloqueio, tchau, é assim que eu faço. É o meu conselho para você. O segundo conselho, entra no Getter, né? Que é Gettr, Getter, que é uma rede social nova, bacana, ainda é pequenininha, você não vai ter muito alcance lá, mas você vai ter a liberdade de postar o que você quiser. Então, começa a trabalhar a Getter também, é uma sugestão que eu faço para você. Tá? Mas você está de parabéns, precisamos de mais cristãos como você. Homens,
Não que ela não possa, como mulher, fazer isso, mas cadê os homens? Temos que ter mais homens envolvidos como você nesse processo, e outras irmãs também. Amém? Essa questão do homem, gente, é muito séria, ainda mais nos dias de hoje. A autoridade é masculina. Acabou. Agora, como é que essa autoridade é exercida? Cristo amou a igreja como o homem deve amar a sua mulher. E a mulher é a companheira idônea, que se submete ao marido e serve o marido. Essa é a regra de Deus. Então a autoridade é o quê? Masculina. Então os homens têm que se levantar também. Aqui Amém? só tem homem de decisão, irmão. Amém, glória a Deus. Aplaude aí, querido. Amém? E dá um grito se você não comprou o livro até hoje. Amém? Teve um ouvinte seu que sugeriu que você falasse um pouco sobre Green Reset. Tá, o Great Reset. O Great Reset é a nova ordem mundial. O que é o Great Reset? O Great Reset, ele é uma espécie de reinício da civilização humana, que é uma coisa que o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, esse louco, né, de raiz nazista, etc., psicopata, mas que preside um órgão poderoso, ele defende o Great Reset. O que é o Great Reset? Eles vão resetar a humanidade. Gente, isso é sério. Resetar mesmo. Ele fala que é questão econômica, ambiental, e sempre dá um embrulho bonito para o veneno que eles vendem. Mas o reset é reset mesmo. É um restart do mundo. É uma formatação do HD da humanidade. Espiritual, econômico. Só que para isso, eles têm que destruir a humanidade, pôr todo mundo de joelho, pegar o Estado como uma ponta de lança para avançar a agenda deles, escravizar todo mundo, como se faz na China, por exemplo. Quem viu o que aconteceu em Xangai? A China é um microcosmo do que eles querem fazer conosco. Aquele horror do chinês, daquele partido comunista do demônio que tem lá, que pegou as pessoas nos condomínios e trancou com solda e grade de ferro para ninguém sair, mesmo que morresse de fome, e muitos se suicidaram em decorrência disso lá, é o que eles querem fazer com o mundo inteiro. A China foi um laboratório do que eles queriam fazer no mundo. Na Austrália fizeram isso, no Canadá fizeram coisa parecida durante a pandemia. Em outros países, na Alemanha. Então isso já está vindo para o Ocidente muito forte. Tem uma coisa chamada, aquele controle digital, me fugiu o nome, falo disso todo dia, me fugiu o nome. Você vai ser controlado pelo seu celular, é um sistema de pontos, de gamificação social, sistema de crédito social, isso eu quero dizer. Se você for um bom cidadão aos olhos do Estado, você vai poder andar de carro, você vai poder viajar. Se você for um mau cidadão, você não vai poder. Vou dar um exemplo simples. Você vai para o Flamboyant hoje. Você tomou 500 doses. Está tudo em dia. Tem 500 doses lá no seu celular. Né? Você não tem nem onde pôr mais doses. Você está tudo certinho. Você sujeitou ao sistema. Tem a marca aqui na testa. Está tudo beleza. Aí você chega lá no shopping Flamboyant. O segurança, né, de terno, sempre muito alinhado, põe a mão assim, você não pode entrar. Mas por que eu não posso? Porque o seu celular está vermelho. Por que está vermelho? Você está com uma multa de trânsito. Aí não dá para você entrar, você tem que resolver isso, senão você não entra. Isso é sistema de crédito social. Então, o que eu falei mais, como é que é o pacto com o diabo? Você vai cedendo, até ficar insuportável, não é isso? É a mesma coisa. Então, o Great Reset é isso, é um grande pacto, que vai ser com o diabo no mundo espiritual, para te escravizar de vez. Destruir a fé cristã, destruir os nossos valores, impor os valores deles, resetar a humanidade, é isso. Vai contra, não vos conformeis com esse século. É exatamente isso, né? Mas renova, né? Eles querem pegar isso para resetar, né? Queridos, quero agradecer, né, a Cristóvão, ao pastor Cristóvão, cientista político. Eu quero fazer um convite aqui para o Cristóvão. Eu preciso trazer o Cristóvão na turma Shekinah, para ele falar um pouco sobre escatologia. A gente vai voltar em agosto, a nossa turma, nós temos um culto aqui de manhã, que é o nosso estudo bíblico, né? E eu queria muito agendar com você, pelo menos três aulas de escatologia, para vocês conhecerem o Cristóvão, não tão agressivo assim, né? Porque o Cristóvão tá na veia, né? A gente vai apresentar para você o Cristóvão pastor.
De escatologia, não tem como a pessoa ser, é isso que eu falo, não tem como a pessoa ser educada falando de escatologia, ela vai falar mais ou menos assim, ó, ô meu filho, você vai morrer. Não dá para falar das taças da ira de maneira civilizada, né? É mais ou menos assim, né? A pastora Juliana fala, amado, o escatólogo, né, fala assim, defunto. Né? Mas eu queria trazer muito o Cristóvão, eu vou fechar, eu prometo a você que está na live, a você aqui que está no culto, a gente vai trazer escatologia para a turma Shekinah, e se a pastora Juliana abrir o coração dela, a gente insere primeiro, segundo e terceiro módulo, um mês só. Amém? Amém. Eu só tenho a agradecer você que ficou aqui, você que participou na live, muitas participações, depois você vai ver. Quero te agradecer pela consciência do Evangelho, pela luta desse Evangelho, e essa igreja é a sua casa. Amém, sei disso. Fica tranquilo, todas as vezes que você quiser vir. Quando Deus me tirou o meu ministério na minha igreja de origem, Ele me deu todas as igrejas de Goiânia de presente. Amém. Então eu sou bem recebido em todas, graças a Amém, Deus. E glória aqui a é um lugar especial, a gente tem um carinho especial no coração da gente, com certeza. Amém. Vamos Amém. ficar de pé, vamos receber a bênção. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu tenho certeza que você não vai perecer nas eleições. Fechou? Fechou? Vai e volta, ou Esse ano não? está muito fácil votar, pessoal. Esse ano está muito fácil votar, assim, nem se desenhar, porque está muito fácil. Começa com B e termina com Naro. É Nardo aí? Eu falo Nardo. Não, e o bom é que o Tá gravado isso aí? É Nardo. E o bom é que o outro lado está contando tudo que vai fazer certinho, né? Está sendo super honesto, né? É uma verdade, assim, é um sincericídio, você já viu? Tudo que ele vai fazer, está falando direitinho que ele vai fazer. Então, quer dizer, as duas escolhas estão muito claras. Esse Green Reset, pegando um gancho dele, só para colaborar com você estava falando, a Previdência Social Mundial, ela é um prelúdio desse reset que ele falou, né? Renda básica universal, porque qual que é a ideia? A ideia é você ficar dependente do Estado. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, lá está faltando até leite em pó para criança nos Estados Unidos. Por quê? O governo Biden resolveu dar uma bela mesada para o povo, ficar em casa à toa, e não tem quem trabalhe nos Estados Unidos mais, o pessoal prefere ficar em casa recebendo. Então, quer dizer, destruiu a vontade de trabalhar do americano, que é uma das coisas mais bonitas dos Estados Unidos, e quebrou as cadeias produtivas por lá. Então, essa renda básica universal é um negócio do diabo para segurar as pessoas. Sim. E no dia que você for contra esse governo mundial, você perde a sua renda básica. Aí você vai viver de que jeito? Você não vai ter mais emprego, você vai vir a inteligência artificial para tomar todos os empregos, ou boa parte deles. Você vai viver do quê? Você vai ficar dependente do Estado, uma espécie de Bolsa Família universal. E viver disso é horrível, porque você fica na mão do Estado. O dia que ele achar que você não serve, ele corta. Você vai morrer de fome. Então, quer dizer, isso é uma coisa demoníaca que está sendo construída, essa dependência do Estado. Ao invés de ensinar as pessoas a serem livres, a buscar, a empreenderem, né, a lutarem, estamos criando pessoas zumbizadas, não é, alienadas, presas em benefícios sociais e escravizadas pelo Estado, que vai ser a ponta de lança dessa nova ordem mundial. É isso. Suas considerações finais, senhor? Não, eu quero só agradecer ao pastor Glênio pelo carinho que ele me recebeu, o carinho de vocês. É uma igreja diferenciada mesmo, a gente vê claramente, mas isso é a ação do Espírito Santo em vocês, através do ministério dele, né, de outros irmãos que estão aqui, irmãs. Eu vejo claramente a ação de Deus em vocês. Essa queda da escama do olho, e eu sei que vocês já tinham isso, hoje foi sedimentado, só é possível em Deus, em um ministério como esse, que permite até que essa pregação seja feita. Essa pregação está proibida em muitas igrejas. E aqui ela é permitida, já é um sinal do selo de Deus para esse lugar. Então, sinta-se privilegiado por isso, não porque eu estive aqui, eu não sou nada, eu sou um vaso imperfeito de barro com um monte de defeito, mas eu me propus a ser um instrumento de Deus. E se vocês me permitirem estar aqui hoje, é porque existe o selo de Deus para esse lugar. É uma igreja que está separada para os últimos dias. Amém? Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Quero agendar com você esse não esqueça que você é Filadélfia, tá? Pega a revelação, o homem é profeta, viu? Se você ainda não estudou sobre Filadélfia, vai lá, tá? Vamos estender as mãos para cá, e eu quero aproveitar e também te abençoar com mão estendida. Deus,
leve teu filho debaixo do teu poder, da tua proteção. Obrigado porque ele colaborou com esse evangelho, pregado nesse lugar. Obrigado por tê-lo, um goiano próximo de nós, com uma inteligência do céu, com uma autoridade divina, ó Deus, com discernimento espiritual tão aguçado. Ó Deus, continue levantando esse homem, o ministério dele e o chamado dele. Pai, que ele cumpra a carreira, combata a fé. Ó Pai, que ele receba a coroa da vitória. Estamos juntos nessa causa do Evangelho, e se o Evangelho nos uniu, é porque tem propósito nisso. E sobre a igreja, você vai em paz, Deus te abençoe, leve contigo as misericórdias de Deus e a graça do bondoso Pai, que você serve e clama. Amém, queridos? Muito obrigado, Deus abençoe, salva de palmas ao Senhor.